Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Meu nome é Ana Demésio e fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos claros na altura do ombro, olhos verdes e uso óculos transparentes, de armação transparente. Estou com uma blusa azul e no fundo aqui, atrás de mim, é um fundo azul com formas geométricas cinza. Hoje a gente está aqui no estúdio do Globo TechCast. O nosso estúdio também tem as logos do Globo TechCast. E o papo de hoje é sobre DevOps. DevOps, o que é? Vocês sabem o que é? O que fazem? Onde vivem? Vamos pegar um gancho aí. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe 3 convidados aqui super importantes, super especiais, para poder explicar para vocês o que é DevOps. Então, vou começar a apresentar a galera que está aqui na mesa comigo. Hoje a gente está aqui com o Truco, que é um dos nossos especialistas do tema, e a Érica Souza. A Érica também está aqui na mesa com a gente. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Érica, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Érica Souza. Eu sou uma mulher branca, cabelo na altura dos ombros, com algumas mechas louras. Eu tenho olhos castanhos claros. Eu estou usando uma blusa preta da iniciativa dos embaixadores de segurança, aqui do pessoal de segurança, dos nossos amigos. Eu trabalho como DevOps aqui na Globo, trabalho no time que atende a parte tanto de gestão corporativa quanto de soluções de mídias, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente faz no dia a dia, como surgiu o DevOps e como que a gente atua aqui na Globo. E aí, Truco, tudo bom? E aí, meu nome é Christian Truco, né? A maioria das pessoas me conhece como Truco, né? Eu sou um homem branco, tenho 37 anos, cabelo bem curtinho, tô com uma camisa preta. Tô no mesmo espaço descrito pela Ana, aqui do Globo TechCast. E na nossa mesa remota, a gente está com a Daiane Fernandes, que também é uma das especialistas aqui de DevOps. Tudo bem, Daiane? Oi, gente, tudo bem? Sim, meu nome é Daiane, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, cacheados. Hoje eu tô preso no coque, tô vestindo uma blusa preta do time, um fone grande aqui na cabeça, com o fundo do Globo TechCast, e atualmente estou atuando na Globo como DevOps dos times de Big Data. Isso aí. Vocês combinaram a camisetinha preta? Todo mundo tá de preto hoje. Não, o preto é o uniforme padrão. É o uniforme padrão de DevOps, entendi. Que tá Todas as camisas, Vocês estão todos combinados. Isso é bom. O time é alinhado. E aí, pra gente começar esse papo aqui hoje, eu queria saber o que é DevOps e como surgiu o DevOps, assim. Vocês podem explicar um pouquinho aí pro pessoal? Vou começar e vamos organizar, né? Eu começo, depois a Dai, depois o Truco. Pronto. Eu acho que o DevOps ele surge numa necessidade assim, da área de TI, de tecnologia, e ele surge muito alinhado às metodologias ágeis, que era acelerar esse processo de delivery de software. Antigamente, para quem acabou não pegando muito esse contexto, a gente demorava... Na minha época assim, de estagiário, a gente demorava 6 meses a 1 ano para entregar um projeto. Isso é uma coisa muito, muito grande. E o DevOps ele surge num papel de conseguir fazer um elo entre as áreas de desenvolvimento, de teste e a área de infraestrutura, porque eram silos, né? O desenvolvedor ele é muito voltado para entregar feature, para corrigir bug, então o papel dele acaba sendo mexer no ambiente toda hora, enquanto o papel da operação ali da área de infraestrutura é justamente o oposto, né? É manter aquilo o mais resiliente possível. O ambiente ele tem que estar estável o tempo inteiro. E isso sempre foi uma relação que sempre gerou muito atrito. E a gente tem esse início da cultura DevOps ali no início dos anos 2000, 2008, de ter esse diálogo, e aí a gente está falando de cultura mesmo, de ter um desenvolvedor que conheça as dores de infraestrutura, de ter alguém da operação que conheça as dores do desenvolvedor, e ter esse fomento, ter essa ligação e conseguir desenvolver essa prática e sair assim,
dessa esteira que a gente chama essas entregas essa cadeia de entrega que era uma cachoeira, né, que a gente tinha lá. Você fazia uma entrega no papel, você tinha o analista de requisitos, e o analista de requisitos ele entregava para o desenvolvedor ele entregava para a pessoa que ia testar, e aí para de fato colocar em produção, o cara falava, olha, isso aqui que a gente tem que colocar em produção. E ainda tinha a pessoa que era responsável para sustentar esse sistema. E ninguém se falava nessa cadeia toda. Então, a gente surge para fazer esse elo da história. E acabava podendo perder informação ali no meio. Com certeza. Sempre se perdiam. E aí eu queria saber, tipo, como surgiu, assim, o que... Além do que a Era explicou. O que é DevOps, tipo, para você, Truco? Vamos botar aí um ponto aí. Tá, o movimento ele surgiu em 2009, né? O DevOps ele não inventou nada, né? Na verdade, ele pegou várias práticas que já existiam, né? Infra-ágil, integração contínua, que pegar todos esses artefatos que o time de desenvolvimento produzia, né? E criar o que a gente chama bem comumente de pipeline, né? É o pipeline de entregas, né? Criar a esteira para entregar todos esses artefatos de maneira automatizada. Aí lá atrás teve o movimento de infra ágil, infra já trabalhando no modelo ágil, que nem o desenvolvimento ágil. Só que eram duas coisas ainda que não se falavam, né? Como a Erika mencionou, eram silos, né? Então, o nome DevOps é a junção de duas áreas, de desenvolvimento e operações. Então, surgiu esse nome DevOps, né? Ele se originou aí. E aí, em 2009, teve a primeira conferência DevOps Days. É semelhante ao que o Ágil fez, um movimento de agilidade, né? Inclusive, fazendo aqui eu participei do primeiro DevOps Days como palestrante, né, em 2018. Eu atuo nessa área desde 2014. Então, está fazendo agora 10 anos que eu estou trabalhando como DevOps. Então, assim, eu vi bastante desse mundo, né, de como a gente trabalhava e como a gente trabalha agora, né? Mas vou deixar para a Daiane complementar aí. Mas é isso, é a junção de tudo que foi dito aí, um conjunto de práticas, né, que busca integrar equipes de desenvolvimento, de operação de TI, visando sempre melhorar a colaboração ao longo de um ciclo de vida de uma entrega, né, de um software ou de um projeto, e com a intenção de criar um ambiente mais ágil, né, com eficiência e segurança, com mais velocidade. Escutando, assim, vocês um pouco como leiga, de DevOps. Eu conversei com o pessoal que está aqui ainda há pouco. Falei, eu sou completamente leiga em DevOps. Eles falaram, então você vai sair daqui sabendo tudo de DevOps. É fazer com que a gente não tenha um retrabalho numa entrega, porque a gente acaba tendo toda uma esteira, então a gente acaba mitigando ali as falhas que podem acontecer, né? O que, tipo, falhas de comunicação, enfim, de tudo. Então a gente acaba evitando o retrabalho e fazendo uma entrega mais rápido, como a Erika comentou de início, né? O que acontecia muito em projetos assim, pela falta de colaboração e comunicação, né? Era um time estava criando um projeto desde o início, produzindo todos aqueles artefatos. E no momento da gente entregar para a produção, a gente olhar e ver que o ambiente não estava provisionado da maneira correta, que os requisitos, né, que são os requisitos não funcionais, que geralmente a infra, ela precisa dessa descrição de saber tamanho de servidor, capacidade, memória, né, tudo aquilo que é o básico, né? Não tinha isso, às vezes o ambiente nem estava criado. Então, assim, atrasava muito a entrega. Aí ficava assim, isso é problema da infra. Né? E ficava aquela bola dividida e é o silo que o DevOps veio para quebrar, né? E ter as áreas mais juntas trabalhando e todo mundo enxergando o mesmo objetivo. Exatamente. E aí, nesse ponto, era o que eu ia perguntar, né? Que o tipo de problema que ele resolve ali, do que a gente pode fazer uma comparação do antes e agora, no mundo com DevOps. Que tipo de problema ele pode ajudar aí o usuário a poder resolver? E assim, esses silos, eles não são eles não são o resultado do mercado da empresa. Eu lembro que, ainda na época da faculdade, era muito comum ter silos dentro da sala de aula. Você quer ser um desenvolvedor ou você quer ser um sysadmin, que seria a pessoa ali de infraestrutura?
E aí essa cultura, ela já vinha... No primeiro estágio que você ia, você quer trabalhar com o quê? Você quer ser desenvolvedor ou você quer trabalhar mais com infra? E isso, assim, acho que o grande problema a se resolver primeiro, essa demora na entrega. Eu acho que isso sempre foi muito prejudicial ao negócio. Eu já vi projetos demorarem 2 anos e não serem entregues. Essa questão dos requisitos é muito, muito importante, porque a gente tem retrabalho, envolve muito custo perdido também. E eu acho que hoje em dia as empresas que elas adotam o modelo ágil, que elas têm implementado a cultura DevOps, elas têm uma esteira de entrega mais ágil, uma esteira de entrega que se conversa melhor, uma esteira de entrega onde você consegue entregar um projeto, assim, que a gente considera um projeto grande, em 3 a 4 meses. E não que tenha resolvido todos os problemas, mas para quem já pegou o contexto do que era antes, a gente vê que é muito diferente. A gente tinha muitos gaps de comunicação, a gente tinha muitos gaps em relação ao que o consumidor espera, ou então o que a área de negócio está esperando, porque a área de negócios, às vezes, ela não é técnica, então ela te passa o problema e aí você tem que entender como você vai resolver aquele problema. E nessa falta de comunicação entre diversas áreas diferentes, o que resolve o problema para mim pode ser o que não resolve para você. E aí já tinha mais um retrabalho que era no final desse processo todo, no final dessa cadeia. A gente entrega para o cliente, ele fala, mas isso aqui não me atende. E aí tinha que voltar. E aí a gente volta de início. E aí eu venho com uma pergunta aí polêmica para cada um. DevOps é uma cultura ou um cargo? E aí, Dai? É sempre uma discussão problemática. Mas eu acho que muitas empresas começaram a adotar o termo DevOps para poder colocar lá como título de descrição em vagas, para poder ela direcionar mais o tipo do perfil do profissional que ela estava buscando, né? Quando ela joga essas vagas no mercado de trabalho, porque, querendo ou não, é um perfil específico, né? Você, além de ter toda aquela bagagem, aquele conhecimento da estrutura convencional, você tem que ter esse conhecimento das ferramentas e das práticas que envolvem o DevOps. Então, eu acho que fica claro que é uma cultura, né? Porque é um conjunto de ações que a gente usa, conjunto de ferramentas que a gente trabalha para poder conseguir fazer essas entregas, otimizar esses ciclos, trabalhar com flexibilidade, com ciclos de vida de desenvolvimento mais rápidos, né? Você conseguir resolver problemas mais rápidos, você trabalhar com a monitoração, conseguir identificar mais rápido, acompanhar mais rápido a sua aplicação que está lá em produção, entender o que está acontecendo, você conseguir gerenciar a sua infraestrutura, você ter ferramentas que te possibilite, no caso de uma falha, destruir aquilo e subir de uma forma rápida, sem impactar lá a ponta do cliente. E aí tudo é um conjunto, né, que vai definindo esse perfil e de conhecimento e de práticas que traça a cultura DevOps, né, dentro da organização. Eu acho muito interessante também essa cultura porque DevOps, ele leva agilidade ali junto, né? Então, são duas... Porque eu entendo também a agilidade ali como uma cultura. Você precisa implementar essa cultura. Então, são duas culturas ali dentro que se integram. E isso é muito importante. Trabalhar hoje com agilidade, você consegue ter um retorno muito maior, tanto de entrega, tanto de entendimento. Porque, às vezes, a pessoa está até ali numa entrega, mas, às vezes, ela não entende o que ela está entregando. Ela só vai fazer porque precisa terminar. Mas, tipo, com a agilidade, você acaba entendendo. Então, o DevOps, vocês acabam, né, mesmo fazendo parte ali, entendendo realmente, é o que a Erika falou, entendendo o que o cliente precisa para chegar lá no final, não ter que voltar e ter que refazer todo o trabalho, às vezes, de um mês ali, enfim, de como vocês veem isso. Tem até vou botar um treinamento na Academia de Tecnologia sobre DevOps, né? Dando assim um highlight nos principais pontos. Sobre a cultura e cargo, né? É o que a Dayana falou, né? Essa parte de cultura
que é trabalhar com agilidade, né, compartilhar conhecimento, observabilidade, que até se derivou outras frentes, tipo CRE, né, são outras culturas focado com quase com o mesmo objetivo, mas com algumas mudanças ali. Mas eu acho que o DevOps ele surgiu num momento muito propício, que era o mercado demandava da gente cada vez entregar mais rápido. E mais bem testado, com qualidade. Então, a gente precisava ter uma esteira ali contínua que a gente conseguisse rodar os testes que a Erika mencionou, validar se os requisitos são aqueles. Então, o DevOps ele veio não para... Ele veio para somar com o movimento ágil, né? Eu vejo muito próximo o que dá certo na agilidade é o que a gente usa no dia a dia como DevOps. O DevOps ele está inserido nas áreas, entendendo o negócio também, que esse era diferente do SysOps tradicional. Sim. Ele só conhecia da infraestrutura e ele ali não sabia qual o valor que ele agregava, né? Tem até uma chargezinha, né? Que brincando que tem um carinha trabalhando na esteira e aí quando ele se aposenta eu vou no final da esteira para saber o que de fato eu estou fazendo aqui na empresa. Exatamente. Porque ele só participava do processo. Ele só participava daquela parte. Era um pouco como a gente tinha na infraestrutura. A gente era parte de um processo. O pessoal até brinca, DevOps não é tirador de pedido, o Ops era... Eu ia lá, a infraestrutura atendia a minha demanda. Só que, às vezes, eu precisava de mais contexto. Sim. Eu sempre brinco com a analogia do médico receitar um remédio para a pessoa sem conhecer o paciente. Né? É um homem, um velho, uma criança, né? Qual é o paciente, né? Então, eu acho que a gente entender do negócio, a gente consegue ser mais assertivo nas entregas que a gente faz. Então, assim, o movimento ele agregou muito com o movimento ágil, que era entender do negócio, né, e dar a melhor solução. Então, o DevOps se encaixou certinho. Eu acho que essa parte do entender exatamente é o que você falou da esteira. Tipo, o que eu tô fazendo para entregar lá no final? Sim. A gente, tipo, às vezes as pessoas lá atrás não sabiam para quê, mas faziam a parte delas e passavam. Mas, tipo, a gente precisa entender o todo. Porque às vezes você pode até melhorar o que você tá fazendo ali, porque você sabe que lá na frente, por exemplo, a Erika tá fazendo aqui uma parte. Se ela souber o todo e for passar para você, né, depois, ela já pode fazer de uma forma, às vezes, melhor, pensando numa outra solução que vai facilitar muito lá na frente, né, um pouco. E esse era um dos principais problemas que a gente tinha, porque ficava essa bola por cima do muro. Isso é problema da infra, isso é problema do dev, né? E aí essas áreas não se falavam. Aí a gente começou a ter as famosas war rooms, né, que é salas de guerra, que é um termo que a gente aboliu aqui na empresa, né, sala de soluções. Então, a gente agora está focado em resolver o problema, né? Focar na solução. E não que aquele time deixou de entregar isso, porque está todo mundo junto. Esse problema já não é meu, é do outro. Não, cara, a gente está com uma colaboração muito forte e todos sabem o que a gente precisa fazer para resolver. Sim. E, assim, acho que a Dai foi perfeita no sentido de que o mercado vê que o DevOps é um cargo. E eu acho que... Isso é importante porque você tem determinados requisitos ali que você precisa para preencher o cargo, mas mais importante até do que os requisitos técnicos que você precisa ter de conhecer ali as esteiras de CI/CD, conhecer algumas ferramentas da Stack DevOps. Eu acho que o grande diferencial é a pessoa ter a cultura DevOps em si, porque você contrata o profissional DevOps, o cargo DevOps, mas a ideia, e uma coisa que a gente sempre reforça nos nossos times, é que ele chegue e que ele implemente a cultura. Então, assim, que ele consiga fazer com que os desenvolvedores conheçam a infraestrutura, que ele não seja o cara de infraestrutura e que, assim, que ele dê autonomia ao desenvolvedor, para que ele não precise estar, assim, para que ele vá fazer um deploy, ele não precise do DevOps acompanhando ou do time DevOps acompanhando. Que o desenvolvedor tenha responsabilidade sobre a infraestrutura também, assim, que ele não pense só a aplicação, assim, pensando voltado para a aplicação e voltado para entregar mais features, e também se preocupe com a infraestrutura que está sustentando aquela aplicação. E, do outro lado também, né, que o profissional que seja mais voltado para a infraestrutura entenda que o que você acessa ali no dia a dia, você não acessa a infraestrutura, você está acessando uma aplicação. Uma aplicação, isso aí. Então, acho que o mais importante para o negócio acaba sendo o que você interage. Então, acaba sendo o que é desenvolvido. Você não está interagindo ali com o servidor diretamente. Você não vai interagir com o Linux que está por trás.
você interage com o que o desenvolvedor trabalhou, com o que o profissional de UX trabalhou. Você interage com a interface. Então, aquilo é muito importante. Assim, o produto final é o negócio. E a gente não tem como, assim, não dá para ter essa cultura de culpa, de isso é culpa do desenvolvedor e isso é culpa da aplicação. É um conjunto. Então, acho que a gente tem hoje, acho que já é consolidado, a gente tem hoje, sim, o cargo DevOps, mas para você, acho que mais importante do que qualquer conhecimento técnico que você tenha, é conseguir chegar num time, conectar esse elo e disseminar essa cultura. E aí, sim, assim, mais do que, cara, sua esteira está totalmente automatizada, beleza. Mas o pessoal tá confortável com a cultura DevOps, assim, seu desenvolvedor entende que, às vezes, ele precisa dar uma olhada ali no banco, assim como o DBA entende que existe uma aplicação que consome daquilo ali. Acho que as duas coisas acabaram se complementando. Vai lá. Posso falar? Pode. Não, complementando aí, e justamente isso que a Erika falou com relação às outras habilidades, além das técnicas, né, para o DevOps, que como a cultura visa integração e colaboração, é muito importante e forte que a pessoa tenha essas habilidades interpessoais, né, tipo, saiba trabalhar em equipe, saiba lidar com algumas situações sob pressão, porque assim, o nosso dia a dia é isso, a gente tem que estar o tempo inteiro conversando com o dev inteirando com o pessoal de operação, e assim, isso torna mais fácil as duas partes entender a estrutura como um todo, né? Como tudo está rodando, e assim, trazer soluções, tipo, a parte de operação prover uma estrutura favorável para aquela aplicação que está sendo desenvolvida, quando ela vai poder ser escalada, quando não, quando é que é o fluxo mais forte dela, quando não, a gente começa a entender, né, o lado deles, e eles também começam a entender como está funcionando a estrutura por trás para poder a gente trabalhar em conjunto, né? Passa a ser uma responsabilidade compartilhada com todo mundo, não mais só responsabilidade do dev ou só do pessoal da operação ou quem está na infra. É uma responsabilidade compartilhada, né? Todo mundo junto ali em prol do objetivo comum. Boa. Eu tenho 3 pontos para fechar esse tema. Vão ser rápidos. Eu acho que acabou facilitando para o mercado e para o RH, porque, assim, como você fala de cultura, é uma coisa muito abrangente. Né? Aí você fala de ferramenta e tal, na hora de recrutar, aí você fala, você está falando de um DevOps, né? Então ficou mais fácil você aglutinar o nome no termo, por mais que ele não seja um cargo, mas facilita para o mercado entender. A visibilidade eu acho que é muito melhor e mais assertiva, como a Day falou. Porque senão deixava muito disperso. Você precisa de um conjunto de capacidades, de capabilities ali, e que o mercado aglutinou nisso no termo DevOps, né? Então, acho que por isso que ganhou muita força e facilitou, né? Um outro ponto, né, que a Erika comentou na questão do silo, o DevOps ele não pode ser mais um silo dentro de um time. Aí vai uma recomendação de livro. O livro do Team Topologies, né, que é topologia de time, ele fala justamente isso, que o DevOps dentro de um time, e o time verá, isso aqui é atividade de DevOps, tá ali pro DevOps. Ele é mais um silo, apesar de estar dentro da squad, continua o mesmo silo. A cultura DevOps é quando todo time passa a pensar pela cultura, né, com a cultura ali. E o DevOps ele faz parte daquele time, ele faz parte do contexto do negócio. Então tá todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Eu acho que quando a gente vai falando muito de cultura, e aqui dentro a gente tem muitas culturas que a gente acaba absorvendo, e isso é muito bom. Agora eu tenho 1 ano aqui de Globo, e aí eu sempre ainda faço essa comparação de, tipo, aqui dentro, tendo uma cultura, enfim, de tudo, como DevOps, é muito mais fácil você trabalhar com um time que já está ali integrado e trabalhando todo dia nessa cultura, porque ela acaba virando rotina. Essa cultura acaba virando rotina, você consegue ter um dia de trabalho com muito mais leveza, com muito mais objetividade,
o que a Dai falou, você precisa estar compartilhando e falando com todos do time. Isso faz com que mais né, cabeças ali acabem pensando e trazendo novas soluções para que, tipo, se desenvolva tudo com mais facilidade, com mais rapidez, e a gente consiga entregar um melhor resultado pro final lá, que é a nossa entrega final. Então, eu acho que falar sobre cultura para o mercado num todo, eu acho que a cultura, ela ajuda muito a você trabalhar com um time que aí ele vai estar mais alinhado, mais certinho ali. E aí, entrando numa pergunta para a galera aí de casa poder saber, ficou curioso, gostou, o que a galera que gostou agora de DevOps começou a entender o que é preciso eles saberem e fazer para ele ser um DevOps. Vamos botar agora o DevOps como um cargo, né? Para ele ser um DevOps ali. O que eles precisam saber? Eu acho que alguns pré-requisitos técnicos são importantes. Um conhecimento de cloud é importante. O conhecimento de infra as a code é importante. O conhecimento de uma esteira de entrega automatizada é importante. O famoso CI/CD. E isso tendo em mente que não é o técnico pelo técnico. Não é você saber montar um Terraform. É você saber que isso faz parte de algo que te entrega uma agilidade, te entrega um produto mais resiliente, te entrega uma confiabilidade, te entrega menos ações manuais e menos ações manuais. A gente tem menos erros também. Então, eu acho que esses são os pré-requisitos fundamentais. O conhecimento de cloud, e aí a gente tem uma parceria muito grande com a Google. A gente percebe nos movimentos de mercado que esses grandes cloud providers, eles acabam se equalizando ali no que eles têm de solução. Então, muitas vezes a pessoa fica receosa. Eu estou estudando muito GCP, mas se eu for para uma empresa que trabalhe com outro provedor, eu não vou saber lidar. Na verdade, você vai, porque as soluções elas caminham juntas, e elas caminham juntas porque isso é uma estratégia. Isso é importante, né? Isso é uma estratégia, assim, nenhum provedor de cloud ele vai conduzir a sua cloud para um movimento onde as outras estejam fazendo algo totalmente diferente. Então, não tem problema contra isso. Esse conhecimento, assim, de ter a sua infraestrutura como um código e sair sair do aspecto de um servidor ali, de uma VM, te traz uma confiabilidade muito grande. E aí, aos poucos, você vai evoluindo mais para o contexto de microserviços, de Kubernetes. Então, acho que esses seriam os primeiros passos. A gente está com um episódio de Kubernetes aí para sair. Vamos nessa. Eu vou complementar aqui o que a Erika falou para pegar o gancho. A gente falou de alguns termos, né, de infraestrutura como código. Isso foi uma coisa também que já existia, mas com o movimento DevOps, isso ganhou muita força. É que o DevOps, né, a operação começou a trabalhar que nem o desenvolvedor trabalhava. A infra agora ela é codificada, ela não é mais... Eu não vou lá e clico e faço a configuração e subo... A Erika mencionou VM, né, que é Virtual Machine, né, que é a máquina virtual que a gente tinha. Então, hoje, todo o nosso processo de automatização ele é scriptado, ele virou código. E a gente versiona isso, então a gente consegue... Quando dá um problema, a gente consegue ir para trás e para frente, né? Voltar ali no tempo. Isso foi uma prática que veio no desenvolvimento e passou a permear pela área de operação também. Então, hoje, a área de infraestrutura, ela trabalha desenvolvendo código também. Então, a gente trouxe muitas práticas de desenvolvimento para a operação. Então, o DevOps ele se encaixa muito bem nesse meio. E teve um outro ponto também que a Erika comentou, mas eu esqueci. Vai lá, Dani. Daqui a pouco eu lembro. Deixa eu... Eu vou falar. E aí, pensando nesse tanto todo, né, de ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia, algumas mais, outras menos. Eu acho também que para quem, por exemplo, para quem está em casa, que está pensando, está começando a se familiarizar com o termo e entender... eu dou uma dica, tipo, como eu comecei, né? Que foi pegar tudo que eu tinha manual e tentar automatizar. Tipo, eu usava muito Linux, porque eu era da área de infra. E eu ficava responsável por um data center muito grande. Tinha muita parte de Linux e Windows. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre
E aí veio muito a questão sobre automação e automatização de processos. Eu comecei a pegar aqueles comandos do dia a dia que eu fazia e tentar aplicar de alguma forma, automatizar, tomei alguns cursos, treinamentos, tentando entender e tentando aplicar aquilo no dia a dia. Mas sempre a parte de automação, de pegar o conhecimento que você já tem no Shell, em coisas mais básicas, e começar a aplicar isso para facilitar e trazer praticidade no seu dia a dia, eu acho que já é um bom começo. Era isso que eu queria tirar uma dúvida também. Que tipo de ferramenta vocês usam em DevOps? Tipo, algumas aqui dentro. As mais famosas acho que é Docker, né? Terraform e GitLab. Eu acho que esse é a stack, acho que é do nosso dia a dia. Acho que praticamente é o nosso canivete suíço ali do dia a dia. E o conhecimento de Linux. Acho que o DevOps, acho que é um pré-requisito ele conhecer bem de sistemas operacionais, né? Porque, assim, nem tudo é mil maravilhas, né? Quem dera, né? A gente também tem bastante sistemas que não é tão fácil você automatizar. Mas, assim, eu acho que o céu é o limite. Existem várias ferramentas, mas eu acho que são essas, né, meninas? Acho que Linux, Docker, Kubernetes e GitLab, né? Eu acho e Terraform, que tem, né? E tem uma parte, acho que uma parte além ali que já é a parte de observabilidade, que é importante também. Sim. Assim, uma vez que eu tenho tudo isso no ar, onde que eu vejo que está falhando? Onde que eu vejo que alguma coisa deu errado? E aí a gente tem... aqui a gente utiliza muito o Zabbix ou o Prometheus para fazer essa monitoração, e a gente utiliza o Grafana, que é ali a interface que te mostra o dashboard visual, o que está verde, o que está vermelho. Um pouco Grafana de algumas coisas. Então, eu acho que... E aí, assim, talvez o finalzinho ali da cadeia, que eu tenho aqui um lugar para olhar onde está errado. E eu acho que, além disso tudo, acho que talvez um conselho seria ter calma, porque quando você quando você tenta iniciar os estudos, você tem uma enxurrada de material, uma enxurrada de manuais, uma enxurrada de livros, então acho que calma e fazendo no seu tempo, de pouquinho em pouquinho. Não achar que você... eu vi alguém no YouTube e não tô conseguindo chegar no nível dessa pessoa. Provavelmente não vai conseguir, assim, num espaço curto de tempo. Então, acho que a calma é fundamental, porque o DevOps, ele era, assim, ele é uma das profissões. Agora nem tanto, mas uns anos atrás ele estava muito no hype, então você tem muito conteúdo. E eu sei que algumas pessoas, elas sentem a necessidade de consumir aquilo o tempo inteiro e aprender o tempo inteiro. Então, acho que respeitar o seu tempo de aprendizado é muito importante também. Vai lá. Não, eu só ia falar, essa calma que a Érica falou aí é super importante, porque para quem começa, a pessoa não tem muita noção de como as ferramentas se integram e como elas conversam. E aí você não sabe por onde começar. E você começa a consumir conteúdos, né, de forma descentralizadas, assim, soltas. E assim, eu também tive essa dificuldade no início, para entender onde cada peça se encaixava dentro desse escopo do DevOps, né? A infraestrutura como código, o versionamento do Git, o CI/CD, e como é que isso conversa com isso, que chega a isso, que baixa na cloud. Então, a gente tem as pessoas quando estão iniciando, e eu também tive isso, muita dificuldade nessa integração. Então, essa calma é muito importante para você não acabar se afogando em conteúdo e no final das contas, não ser bem sucedido, né? Não chegar lá do outro lado. Isso que todos falaram, né? E você perguntou de uma das ferramentas, né? O Grafana, né? Que é o nosso dashboard. Ele é uma coleção de dashboards, a gente consegue colocar várias métricas e integrar com várias outras ferramentas que expõem métricas, né? Então, o Grafana a gente usa para tudo. E semana passada, retrasada, eu acho que tem uma explicação muito boa para o nosso contexto de tecnologia que a gente tem hoje, né? Que imagina que você tem um prédio de 50 andares e uma lâmpada queimou. Em qual sala queimou? Observabilidade é isso. É a gente conseguir, com os alertas, né, com o nosso monitoramento, identificar qual é a integração, qual é o sistema, a aplicação parou.
Porque no movimento que isso está na cloud, onde a gente tem mais de 5.000 microserviços, que são aplicações com vários serviços ali, aonde quebrou? Então, a observabilidade, a gente consegue identificar, dentro desse contexto todo, aonde está o problema. Então, isso trouxe muita agilidade. E o DevOps, ele está no dia a dia com os times, identificando esses pontos de falha e cobrindo isso e trazendo isso para o time. Então, Big Brother usa isso, né? Vários produtos nossos usam isso, né? Observabilidade é meio que um dos itens do cinto de utilidade do DevOps. Big Brother né? super em alta e agora a galera tá ali observando e acompanhando full time para a qualquer falha já conseguir tentar resolver o quanto antes. Né? E teve mais um ponto, né, de começo. Acho que para as pessoas que já trabalham com tecnologia, seja ela desenvolvedor, operações ou qualquer outra área, é um caminho um pouco mais fácil. A gente tem desenvolvedores que se tornaram DevOps, sysadmins que se tornaram DevOps, né? E aí tem aquele conhecimento. Aí é muito difícil a gente ter um júnior ou um estagiário DevOps, porque você precisa de um leque, uma base bem forte de Linux, de rede e de outras partes da infraestrutura. E aí, quando eu falo infraestrutura, eu estou falando infraestrutura, telecom, né? A parte de redes aqui também, e segurança. Então, assim, é difícil, como a Daiane comentou. A gente, no início, a gente conseguia absorver tanto conhecimento que a área DevOps exige. Então, é bem difícil. Geralmente, a gente já pega uma pessoa que está há 2, 3 anos trabalhando com tecnologia e ela agora está com aquele chapéu de DevOps. E ela está iniciando, conhecendo as ferramentas, conhecendo a cultura. O início, eu acho que você precisa ter um começo. E um começo não vai ser direto no DevOps. Vai ser numa dessas áreas que eu comentei contigo. Acaba tendo uma especialização ali, uma base, e aí começa a entrar no mundo de DevOps. É isso aí. Então, aqui do nosso papo, DevOps e agilidade tá ali, é um match perfeito e caminham juntinhos. Não tem... E essa questão de cada um faz agilidade e DevOps é um só ali dentro. Um só. Para vocês. E aí aqui eu queria saber aqui na Globo, como que atua, como que a Globo atua com DevOps aqui dentro, para os produtos, para as entregas, enfim, como que funciona? Eu acho que a Globo, até pelo tamanho da empresa, ela tem um contexto um pouco diferente de outras empresas de mercado. A gente tem uma salada de soluções, pensando do ponto de vista de aplicações. Então, a gente trabalha com a nossa cloud principal, que é a GCP, mas a gente tem uma salada de soluções do ponto de vista de aplicações, e isso leva a uma salada de soluções do ponto de vista de infraestrutura. Eu acho que o grande diferencial técnico é esse. A gente tem... Isso eu vejo como uma coisa boa. A gente tem ali... tem uma oferta muito grande do que fazer todo dia. Então, todo dia é uma coisa diferente. E do ponto de vista cultural, do tempo que eu tô aqui, eu vi uma evolução muito grande. Eu acho que dos times que a gente implementou a Squad de DevOps, ainda tinha muito do ponto de vista de infra, tinha a visão do tem um cara ali que ele não é nem isso ou nem aquilo. E do ponto de vista de desenvolvimento, tinha a visão de que o DevOps ele era uma parte de infraestrutura alocada no time. Eu acho que a gente teve um crescimento muito grande com isso, e isso muito alinhado ao crescimento assim, do Global Framework ali na parte de agilidade, essa disseminação da cultura. Eu acho que a gente ainda tem alguns silos para quebrar. Acho que talvez a parte do DevOps como um cargo ainda seja um pouco mais forte na visão de algumas pessoas, mas faz parte do processo DevOps isso. É dia a dia, assim, cultural e se tivesse tudo certinho, tudo pronto, não faria sentido a gente estar aqui. Isso aí. E vocês têm Eu sempre tenho um ponto nessa. Vamos, Truco, vamos. Dai, você quer complementar? Não, fica à vontade. Pode complementar. Então, desse ponto, né? Como a Érica comentou, né, a questão da salada, acho que é só para dar um contexto, né? A gente teve um movimento, uma só Globo, né? E com isso a gente teve a junção de 5 empresas. 5 empresas Sim, é verdade. Que estavam em estratégias já de cloud, algumas coisas na AWS, algumas coisas
outras ferramentas, outras stacks. Então, quando a gente começou a olhar mais para uma só Globo, né, ali dentro da área do Arménio, dentro da área de infraestrutura, a gente teve um desafio muito grande de unificar a nossa stack. A gente tinha 5 ferramentas para fazer a mesma coisa, entregar código, né, aquela esteira. Então, a gente tinha 5 modelos de esteira. Então, acho que nossa primeira grande entrega aqui na Globo foi unificar essa stack. Pegar tudo que é fazer a mesma coisa, a gente entendeu qual era a ferramenta que era unânime, assim, a maioria dos times usava, conhecia, tinha uma menor curva de aprendizado, então a gente focou naquilo e unificou, né? Hoje isso foi muito importante, né? Sim, com certeza. Então, com isso a gente agregou uma stack única, né? Então, fica mais fácil de recrutar pessoas no mercado, porque agora a gente está com uma stack menor. Outra, a gente teve uma economia financeira absurda, porque a gente, né, novamente, a gente pagava por 5 para fazer a mesma coisa. E o outro, a gente acabou sendo mais ágil, porque a curva de aprendizado para a pessoa conseguir rodar, né, dentro das áreas ficou mais fácil, porque as ferramentas eram o mesmo. Então, assim, hoje, olhando como o DevOps trabalha, ele entendendo as necessidades da empresa, da área, né, automatizando esses processos e facilitando. A ideia do DevOps é ele entender esse contexto e tudo que é passivo de automatizar, que a gente usa o termo de toil, que toil é tudo que é repetitivo e é passível de automatizar. Sim. Pô, eu coloco esse celular todo dia aqui. Então, assim, será que eu não posso automatizar isso e eu não depender mais de uma pessoa fazer isso? Porque eu posso botar aqui, eu posso botar ali. Então, tem o erro humano. Então, eu consegui automatizar essa tarefa, que ela é manual, não é porque a gente quer cortar pessoas, não. Para diminuir É para diminuir esse overhead manual que a gente tem e a gente focar no que é interessante, que é importante. Exatamente. Que é o negócio, é o business. Se você faz aquilo todo dia, é melhor você automatizar aquela parte para você ter tempo para dedicar o seu tempo para resolver arrumar outras soluções, encontrar outras soluções, né? Isso. Acho que, em resumo, é isso, assim. Lógico que tem. Essa é a pontinha do iceberg, né? Mas eu acho que, em resumo, a gente está muito focado em entregar valor para as áreas, infraestrutura como negócio. Então, assim, existem times aí, CAIs do Kubernetes, o Tsuru, que eles pensam, a forma como eles pensam e a forma como eles entregam é entregar a plataforma como serviço. Sim. Então, toda aquela parte de configurar a infra, eu já configuro tudo para você e pode rodar teu código aqui. Então, o que esses times fazem, que é o PaaS, né, o PaaS, né, Plataforma as a Service, né? Então, é criar toda uma infraestrutura que o time não perca mais tempo provisionando infra. Sim. Eu já tenho um produto pronto para rodar o código ali e vai embora. O importante é o business. E a praticidade, né? Que, tipo, vocês já estão ali. Vamos começar. E aí eu queria saber recomendações para a galera daqui da Globo, para a galera externa, o que vocês indicam de treinamento, de livro. O Truco comentou e aí a gente vai colocar aqui embaixo. Mas eu queria saber se tem mais alguma recomendação para treinamento interno, externo, como que vocês têm, se tem alguma trilha, como é que tá? De livro, acho que talvez o autor mais importante seja o Jenny Kim. Ele foi o autor do o Projeto Phoenix e o Manual do DevOps, que eu acho que são os dois livros principais. Eu acho que para quem está iniciando o Projeto Phoenix, ele é uma experiência melhor, porque ele é como se fosse uma história, né? Ele te dá o contexto de uma empresa que não tinha práticas ágeis e que não tinha visão de DevOps, e essa implementação da cultura DevOps no dia a dia. Então, eu acho que se você está começando e se você quer entender o que de fato, assim, como que é o processo de agregar valor com a cultura DevOps da sua empresa, eu diria que o Projeto Phoenix é a principal indicação. E, assim, saindo dos autores voltados à tecnologia, um autor que eu acho que tem a ver com tecnologia, e eu lembro que na época de faculdade a gente acabava trocando muito assunto sobre isso, é o Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, porque ele te ensina muito sobre metodologia e observabilidade. Observabilidade, como trabalhar em pequenas entregas, eu acho que isso é muito importante, isso tem muito a ver com ágil também.
É como pegar algo muito grande e ir trabalhando passo a passo para que você chegue no resultado final. Então, assim, se você quer ler algo técnico e pensar fora da caixinha e pensar assim, tá aí no mundo real, será que eu consigo levar algo para o mundo real? Eu acho que dar uma lida nos livros do Sherlock Holmes é bem interessante. Dai, tem alguma dica, alguma de livro, treinamento? Eu não sou tão CDF quanto a Erika, não sou muito dos livros. Mas assim, as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia tem documentações muito ricas, né? Então, pra gente isso no dia a dia é muito legal. E assim, o site que eu acompanho muito é o CNFC, né? Que é o do Cloud Native lá, que tem muita coisa boa, muita coisa sobre ferramentas, sobre tudo. Eu acho muito bom para quem está na área e para quem está começando também, para entender muita coisa sobre a gente, sobre os DevOps. Então, é essa indicação que eu dou aí. Muito boa. Truco. Vou dar um combo, né? Vamos lá. Então, a gente tem algumas parcerias aqui na empresa, né? E são parcerias até internas e externas, né? Que é a Udemy e a Lura, né? Então, são benefícios que a gente tem aqui, são plataformas que estão abertas, né? Atende a todo mundo. Atende a todos, né? A gente tem a Academia de Tecnologia, né? Que eu sou um dos palestrantes lá, né? Na parte de cloud, né? Então, um pouquinho de pagar. Então, é bem bacana. E isso eu acho bem bacana que a empresa tem, tá? A Academia de Tecnologia, porque é a gente disseminando o conhecimento que a gente tem para os nossos colaboradores, é uma troca mútua. Eu acho que é um papel e uma coisa que a empresa faz que é muito bacana. Eu acho que é muito importante. Por mais que, por exemplo, eu não tô agora no momento, mas eu não quero mudar para DevOps, mas eu quero entender o que é. Isso. Então, a academia está ali, você consegue olhar, escutar, entender, e falar assim, não, beleza, agora quando eu tiver algum trabalho, eu já vou saber o que aquela pessoa faz ou o que eles estão, com o que eles estão trabalhando. Isso. E tem muito conteúdo aí, né? No YouTube, o Globocast, né? Tá aí. Tem muita gente criando conteúdo até no TikTok. Sim. Hoje, cada vez mais, as plataformas estão focando que as pessoas não têm tempo, né? Então, vídeos curtos. 2 minutos subindo no Cluster Kubernetes. Então, tem vídeos assim já no TikTok. Então, isso é uma forma de compartilhar conteúdo, por mais que seja pequeno, mas às vezes agrega pra caramba. Exatamente. 2 minutos, às vezes, agrega muito, né? Se forem uns 2 minutos bem aplicados ali, tipo, bem explicado, você consegue aprender ali. Sim. E a gente vai começar a trilha aqui, né, de DevOps. Hoje é o primeiro capítulo. Hoje temos o nosso primeiro episódio com a trilha de DevOps. E aí a gente vai abrindo muito mais pra galera aprender. Isso, não se desanimem, pessoal. Esse aqui é só o primeiro. Eu acho que, assim, outra opção, e provavelmente vai ser tema de alguma trilha aqui, é quando a gente pensa em inteligência artificial. E aí... É uma coisa que fatalmente já gera muito debate, né, sobre o quanto o ChatGPT consegue influenciar no seu trabalho. Particularmente, eu acho que assim, nós somos profissionais de tecnologia, então não faz sentido que a gente tenha a versão à tecnologia. Assim como o Google surgiu e todo mundo achava, nossa, eu vou pesquisar aqui, ele vai me dar a resposta. Eu acho que é uma boa ferramenta se você tem dúvida, se você... Cara, tomei um erro aqui, deixa eu ver o que eu tenho. Então, assim, utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, para quem está começando, eu acho legal. Acho que você tem que aprender a interagir com isso, porque é o futuro. E o famoso Stack Overflow, que ninguém vive sem, tá aí no nosso dia a dia, sempre favoritado, que é como se fosse a Wikipédia dos erros dos desenvolvedores de DevOps. É muito importante e salva vidas de vez em quando. Exatamente. E aí, o que a Erika falou, é usar a tecnologia a nosso favor. O mundo a gente não vai retroceder, então o progresso tá vindo aí, a tecnologia cada dia muda, hoje é uma coisa, amanhã já tem outra novidade na tecnologia, então a gente tem que usar ao nosso favor, como o ChatGPT. Pô, tomei um erro aqui, será que alguém também já teve esse mesmo problema? Como é que eles resolveram? E a gente vai. Antigamente a gente tinha, né, as comunidades do Orkut ou do Yahoo, que tinham muitas comunidades ali de dúvidas, onde a galera ia botando as dúvidas e era bem básico ali, dúvida de Excel e tudo mais. Hoje a gente já consegue usar a tecnologia muito mais a nosso favor,
e de uma forma mais clara. Às vezes a gente já consegue, né, na primeira leitura, que você acha um artigo, acha alguma coisa, acha uma dica que eles... O próprio chat GPT te traz, e aí você já consegue de primeira conseguir passar aquele problema que aconteceu ali e ir seguindo o seu raciocínio. Então, assim, é bem legal e utilizem. E cultura, né, de compartilhar conhecimento, né, que o chat GPT, ele usa isso como base, mas uma base colaborativa que já existe em outros lugares, né? Ele consegue consolidar e trazer mastigado, né? Mas eu acho que compartilhar conhecimento sempre foi da humanidade, né? Porque, assim, os primeiros homens lá, ensinar a caçar, eu vou fazer uma ferramenta. Então, acho que cada vez mais a gente usando tecnologia a nosso favor e compartilhando conhecimento. Acho que esse é o caminho. As profissões eram passadas ali, né? De pai de avô para o pai, do pai para o filho, e assim iam, né? Então, é isso, usar a tecnologia exatamente para... E as pessoas gostam de compartilhar. Hoje em dia é muito mais fácil de compartilhar do que, né? Então, acessem, procurem, tirem dúvidas e vamos mudando ao longo aí junto com a tecnologia. E eu queria agradecer, o nosso papo está chegando aqui no final. Eu queria agradecer vocês, assim, muito obrigado por participar do primeiro episódio aqui da trilha de DevOps no Global TechCast. Eu queria deixar aberto para vocês trazerem mais conteúdos, mais trocas, então fiquem à vontade. A gente está aqui exatamente para a gente mostrar para o pessoal que a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem que usar ela junto ali com a gente do nosso lado, e que a agilidade também é muito importante. Eu acho que no todo, a agilidade ajuda você tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, então a gente consegue trabalhar ali lado a lado, tecnologia, agilidade e tudo mais, tá bom? Eu queria saber se vocês têm algum recado final. Eu tenho. Vai, Truco. Gente, eu queria o recado final de todo mundo aí. Beleza, eu posso dar aqui o primeiro. Primeiro que eu estou muito feliz de estar rodeado aqui por mulheres na tecnologia. Eu acho que isso é bem bacana, né? Eu fiz questão da Érica vir, né, para representar o time. A gente vem trabalhando forte ali, né, de ter diversidade nos times. Então, a gente, inclusive, está com vaga de DevOps, né, para mulheres, porque cada vez mais a gente quer ter diversidade nos times, né? Sim. Então, é muito importante a gente até, através desse canal, né, que ele é um canal público, a gente chamar a atenção dessas pessoas que, às vezes, não vou fazer DevOps, porque eu nunca vou ser. Então, acho que não desistir, tem bastante conteúdo, e a gente está aberto para trazer, né, essas pessoas aqui para trabalhar junto com a gente. E é isso, calma para aprender que você consegue chegar no seu objetivo final. Dai, qual a sua mensagem final aí pra gente? Agradecer também o convite, principalmente por a gente, né, ser os primeiros convidados do início dessa trilha. Espero que venha mais conteúdo, a galera venha falar mais sobre tecnologia e trazer muitos assuntos interessantes e importantes aqui pra gente. Essa questão do quadro cercado de mulheres aí, engraçado que no time, tirando a Monique, né, que é a nossa coordenadora, eu sou a única mulher do time dos DevOps e acabei sendo selecionada para poder vir representar, mas fico muito feliz. E é Obrigada isso, a gente pessoal. quer sempre mais diversidade. A Érica também é a única. Aí, tá vendo? A gente quer mais diversidade, como o Hugo falou. E aí, Érica? Primeiro agradecer, eu acho que vai ser bem legal essa trilha, ver os colegas compartilhando conhecimento. Eu acho que fomentar essa cultura de que tecnologia não é aquela pessoa que fica ali num cantinho sozinho, capuz, sozinho e não conversa com ninguém. E complementar essa parte de ter mulheres participando de tecnologia. Eu acho que a Dai eu já tinha interagido antes, vira e mexe a gente troca uns problemas ali no Teams. Mas eu acho que ela, com certeza, ela já teve a experiência, assim, desde a faculdade, de você ser provavelmente ser ou a única ou ter mais 2 ou 3 mulheres. E eu acho que ter esse espaço é legal. A iniciativa da Globo em dar esse espaço, dar esse protagonismo para as mulheres é muito legal.
E a gente vê em momentos assim, como o Truco comentou, né? A gente tá com uma vaga aberta, depois a gente passa aqui o contato e sempre Vou deixar possível, na descrição do vídeo, que aí a gente consegue... Isso, fomentar, assim, mulheres na tecnologia, porque acho que é um espaço que a gente precisa ocupar. Isso aí, eu também acho. Eu cheguei aqui, tipo, era eu e o Jorge, né? E aí eu fui conhecendo todo mundo, eu falei assim, não, cara, vamos lá, a gente precisa de mais diversidade. Não fiquem com vergonha, não fiquem com medo. Ah, não, mas só tem homem. Não fiquem, não entrem nessa linha aí. Participem, se inscrevam nas vagas de tecnologia, porque tem espaço para todo mundo e a diversidade é o melhor para todo mundo conviver, aprender a conviver com pessoas diferentes. Ninguém é igual a ninguém, então quanto mais diversidade, melhor, né? Então eu queria agradecer vocês de novo, tá? Nossa trilha está começando agora com o DevOps. E aí eu queria deixar um recado pro pessoal de casa. Se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar um e-mail para o nosso e-mail. Nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E se você tá aí no YouTube ou no Spotify, não esquece de avaliar a gente, deixar um comentário. E agora, muito importante, nós estamos no Globoplay, então acesse aí no QR Code que vai estar na tela. Os nossos episódios anteriores tem muito conteúdo. Agora já vamos ter, né? Kubernetes, DBAS, a gente também já gravou, tem bastante tema, tem inteligência artificial também. A gente trouxe o Bruno Souza para falar sobre inteligência artificial. Então, acessa aí os nossos episódios anteriores e começa aí a aprender um pouquinho sobre o nosso mundo de tecnologia aqui de dentro da Globo, tá bom? Muito obrigada pela participação, por estar com a gente até o final e até o próximo aí, pessoal.